Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lia D'Assis, sou escritora, sou poeta, sou professora e, em primeiro lugar, queria dizer que eu estou muito feliz, né, de ter sido convidada para participar da FLIG. É a primeira vez que eu participo desse evento e, claro, que eu preferia estar aí em Guaxupé com vocês, né, no sul de Minas. Tenho um grande carinho pelo sul de Minas, minha família é do sul de Minas. Mas, né, nesse ano, nesses últimos anos, né, esse ano, ano passado, nós estamos vivendo aí nesse contexto da pandemia, uma pandemia, né, que nos obrigou às distâncias, ao isolamento, mas eu fico feliz que mesmo nesse contexto, os organizadores da FLIG estão fazendo com que a literatura seja o nosso lugar de encontro e estamos, né, fazendo esse evento dessa forma remota. Então eu estou aqui de Campinas, São Paulo, na minha casa, conversando com vocês, né, que também devem estar nas suas casas, com essa esperança de que nos próximos eventos da FLIG a gente possa se encontrar. É, Vou falar um pouquinho para vocês dos meus livros, né? Eu já publiquei 4 livros, na verdade a minha escrita é uma escrita bastante variada, né? Tem escritores que escrevem basicamente num único gênero, para um único público, e eu não, né? Eu escrevo em vários gêneros, então já publiquei literatura infantil, já publiquei romance para jovens adultos, já escrevi também teatro, né, embora ainda não foi encenado, e escrevo poesia também frequentemente e vou trabalhando com todos esses gêneros. Né? As minhas últimas 2 publicações foram nessa área da poesia, então eu vou falar um pouquinho mais para vocês desse gênero poético que é um gênero que me acompanha ao longo de toda a vida. Né? Eu comecei a escrever bastante jovem, acho que a maioria das pessoas, quando começa a escrever já tendo consciência aí do que está escrevendo, começa a escrever na adolescência. Comigo não foi diferente, eu tinha 12 para 13 anos e comecei a rabiscar os meus primeiros versinhos. E muita gente considera isso coisa de adolescente, né? Uma vez uma pessoa, né, num lançamento de livro, falou para mim assim: olha, eu também escrevia quando eu era adolescente, né? Mas depois eu parei, né? Por que você continuou? E aí eu brinquei, eu falei, acho que é porque eu não saí da adolescência. Mas na verdade eu nunca parei de escrever porque escrever é o que dá sentido para mim as coisas, né? Talvez a melhor resposta seja eu não parei de escrever porque eu não sou capaz de não escrever, né? Mas a poesia sempre acompanhou a minha trajetória, até quando eu escrevo prosa, quando eu escrevo narrativas, eu tenho sempre a sensação de que a linguagem poética invade o meu texto. Né? O primeiro livro, então, que eu escrevi foi um livro de poemas, embora ele não foi o meu primeiro livro publicado, que é este livro aqui, chamado Nem Asas Pelos Ares. Ele foi publicado pela editora Urutau, que é uma editora aqui do interior de São Paulo. E em 2017 nós publicamos esse livro. Vocês me desculpem que a minha voz está um pouco ruim, porque eu estou saindo de uma infecção de garganta, então se eu tossir em algum momento aqui, vocês me perdoem. Mas esse livro, ele não só foi publicado muito tempo, né, depois de ter sido escrito e organizado, mas ele também tem uma peculiaridade que eu vou contar para vocês. Esse livro foi lançado num teatro, então além de eu escrever, né, eu sou aquela pessoa que passeio por várias artes, né, eu adoro artes, a arte é aquilo que dá sentido mesmo à minha vida e a minha vida profissional e pessoal, né? Porque as duas acabam se misturando muito. E eu fiz teatro também durante um tempo, né? Ali entre os meus 18, 20 e poucos anos. E nunca deixei essa paixão de lado. Na verdade, eu achava que depois que eu terminasse, né, a graduação em letras, eu ia voltar para eu ia voltar para a graduação para fazer cênicas, né? Porque eu tinha essa paixão muito grande pelo teatro. Mas depois eu comecei a lecionar, fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado e acabei, né, indo trabalhar com editoras. Então a minha vida não me permitiu até agora realizar esse sonho. Quem sabe eu vou ser uma daquelas velhinhas que entra na graduação, né, e se diverte lá com a meninada. Quem sabe aí quando eu me aposentar eu vou fazer cênicas. Mas a publicação desse livro, do Nem Asas Pelos Ares, foi uma oportunidade super interessante para mim,
para eu reencontrar ali a atriz, né? E então nós selecionamos 8 poemas desse livro, eu e o Adilson Azevedo, que é um grande ator e diretor, né? Nós fizemos esse trabalho juntos e ele me dirigiu na transformação desses 8 poemas num pequeno espetáculo, que foi maravilhoso, foi encenado aqui em São Paulo, em Americana, em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Então, esse foi, né, um trabalho que também influenciou muito na minha maneira de escrever poemas, né, de constituir o livro, porque o trabalho cênico também confirmou para mim a importância dessa vocalização do poema, dessa verbalização, dessa coisa de tirar o poema da página, né? Então, para isso eu vou ler com vocês, né? Eu nunca resisto a essa tentação de ler um trechinho dos meus livros. Não tô com a melhor voz, gente, mas, né, a gente tenta. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Para dançar. Palavra, pássaro sem asa. Da página ganha boca, vira sussurro, canção, cantada em baixo e bom som. Verso, substância. Corpo que dança. Enrosca-se no tempo como todo bailado. Poesia insone, imprevista, vive no movimento, nos mínimos ruídos. Não se ouve nem se vê se saímos à rua de ouvidos vendados. Então, esse poema se chama Para Dançar, que é um dos primeiros poemas do Nem Asas Pelos Ares, né? E que diz muito dessa minha relação com a poesia. A poesia para mim é corpo, né? Ela precisa se levantar da página, dançar pelos ares, né? E então eu gosto bastante também do gênero poético, porque eu acho que ele é um gênero que precisa de uma presença. A poesia não deixa de ser performática, né? Então, agora nesse lançamento, vou falar um pouquinho agora do meu livro mais recente, que é O Falso Infinito, que está sendo publicado agora pela editora Patois. Então, esse vídeo, gente, também é um vídeo de lançamento desse meu livro na Flig. Então, esse livro, O Falso Infinito, foi escrito aí, né, entre esses anos de 2018 e 2019. Era para ele ter sido publicado no ano passado, mas, né, por conta da pandemia, essa publicação foi adiada. E, né, para seguir a sabedoria popular, né, acho que ele está sendo publicado na hora certa, né? Tudo acontece na sua hora e ele está sendo publicado na hora certa. Esse livro é um livro mais, vamos dizer assim, denso do que esse primeiro, Nem Asas Pelos Ares, né? Denso no sentido de que ele tem mais poemas, ele é um livro que tem poemas mais longos, tá? É um livro em que também eu trago essa importância da vocalização, da voz dentro do verso. Esse livro foi escrito sendo falado ao mesmo tempo, ou seja, várias vezes enquanto eu estava escrevendo, eu estava falando esses versos para mim mesma. E essa sonoridade, né, essa ligação com, né, com o ouvido é uma coisa muito forte para mim na poesia. Acho que esse livro também, né, pelo próprio título, como ele traz, né, Falso Infinito, vocês vão descobrir, na verdade, na leitura do livro como um todo, o que seria esse falso infinito, né? Mas ele fala de um dos temas, né, que aparecem nele é essa ânsia de liberdade, né? Essa busca por um horizonte mais amplo. Então o livro ele tem uma gradativa abertura, ele começa em ambientes mais fechados e ele vai se abrindo, né, para os mais variados horizontes, tá? Então eu vou ler para vocês um poema que está no início do livro, chamado Voo, que diz: elevava-se tudo, folhas, cabelos e saias, e levava o vento os olhos para além da sala. Pernas obedientes saíam à procura do descoberto, céu sem telhas nem limites, sem nada que impedisse o vento de levar-nos
em seu aéreo convite. As folhas pequeninas ruflavam quietas e galhos moviam-se em longos acenos, saias coloridas, balões inflados, e num instante alçamos voo, sem peso no corpo ou na alma. Esse é o poema Voo, que está no início do livro, e mais um poema aqui para vocês conhecerem esse livro. Eu vou ler o poema que dá título ao livro, que se chama Falso Infinito. Deixa-me acreditar, o tempo não existe. Pequenos deuses somos. À beira do falso infinito, sentemo-nos. Afaga meus cabelos soltos nesse não momento. Afoga teu rosto no espaço curto curvo entre fios e espáduas. E deixa-me sentir teu contorno em meu dorso, acelerada pulsação em meu pescoço. Antes de tudo, antes do beijo, antes do gozo, deixa-me acreditar. Então, assim, eu tenho que resistir, gente, à tentação de ficar lendo vários poemas para vocês, né? Então, é um livro que vai falar, né, das relações amorosas, da busca pelo infinito, né? E essa busca pelo infinito, ela está sempre relacionada à própria busca da poesia, à própria busca da palavra, né? Como eu coloco muitas vezes, né? Se as coisas da vida, do nosso mundo hoje em dia, e depois dessa pandemia, a gente ainda tem mais ainda essa noção da finitude, né? Então, se tudo na vida nos parece um falso infinito, é na poesia que a gente encontra a nossa infinitude, né? É na poesia que a gente desafia a finitude, desafia aquilo que é efêmero, porque a poesia é o nosso verdadeiro infinito. Então, as minhas palavras finais desse livro foram: escrevi Falso Infinito nesse momento em que a vida urge, em que não cabe mais nos mesquinhos limites. Buscando o infinito, escrevi esses versos com o corpo, contradição que se faz dança, que se faz verso, que se faz amor. E agora, vendo o livro que se torna forma, pergunto-me: falso? Por que não infinito na sua brevidade? Então, gente, esse é o meu falso infinito, que é meu verdadeiro infinito. Ou seja, esse é o título desse livro, que é de poesia, que significa para mim o verdadeiro infinito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação aí dos meus 2 livros de poemas, né? Esse que está sendo lançado aqui nessa feira, nesse ano de 2021, pela editora Patuá, que é uma editora muito interessante, maravilhosa, que tem um catálogo riquíssimo. Espero que vocês possam conhecer e conheçam também o meu livro, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, ainda que não esteja vendo os olhos de todos vocês, mas espero que em breve a gente se encontre e que sempre a gente faça da poesia o nosso lugar de encontro. Tchau!